feliz Corpus Christi para você. Amém? Vamos aplaudir o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de começar esta pregação convidando você a rezar uma prece eucarística. É uma oração curtinha, eu a amo muito. Existe um sacrário aqui embaixo de nós, existe um outro lá, outro lá, outro lá. Graças a Deus, em qualquer lugar em que nós estejamos, e onde quer que dobremos os joelhos, estamos diante de um sacrário. Amém? Isso conforta e consola o seu coração ou não? Sim ou não? Então, toque o seu coração agora e reze comigo. Ó meu Jesus, que aí estás sacramentado, não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado. Uni o meu coração ao vosso, e o vosso ao meu, para que eu não viva sem vós, nem sem vós morra eu. Agora você responde: misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, sacramento de amor, sacramento de amor. Irmãos, vamos tomar a palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Podemos beijar a palavra do Senhor, aplaudi-la. É a palavra da nossa salvação. Quando você já começou a aplaudir a palavra, já vinha ao meu coração este sentimento. Eles já entenderam. Eles já entenderam o recado na festa de Corpus Christi. Meu irmão, minha irmã, eu desejo hoje, nesta pregação, dar um testemunho. É o meu testemunho sobre o Santíssimo Sacramento. Pode ser? Eu quero lhes contar que há um ano, há pouco mais de um ano, Jesus mudou radicalmente a minha vida. Há pouco mais de um ano, Jesus foi morar
em pessoa lá em casa. Já fazia alguns anos que eu estava ficando bastante fraco. Pouca coisa me deixava extremamente fatigado. Então, depois de ir a muitos médicos, muitos exames, uma exaustiva pesquisa, os médicos me disseram: Padre Marlon, o senhor sofre de uma doença rara, que causa uma fraqueza muscular tremenda. Às vezes nem tem porquê, a fraqueza vem. E o senhor então vai ter que mudar um pouco o seu ritmo, vai ter que ter alguns cuidados. Bom, acolhi a notícia com gratidão, bendisse a Deus, o adorei, o glorifiquei. Mas deixa eu lhe contar o que aconteceu. Justamente por conta disso, há um ano e um pouquinho, eu fui à capela do Santíssimo Sacramento, na nossa comunidade, onde temos a obra da adoração perpétua, lá em Taubaté. E eu disse a Jesus, cheguei lá, olhei bem nos olhos dele e disse para ele, não, eu não fui brigar com ele. Eu apenas disse a ele, Jesus, eu vou abrir o jogo com o Senhor. A distância da minha casa para a comunidade é muito pequena, mas eu não estou vendo meios de vir aqui aos teus pés, como eu gostaria e como eu preciso. Então, Jesus, de joelhos, eu te peço um favor. O senhor não pode subir o morro, não? O senhor não pode ir lá em casa? Não estou dando conta mais de vir aqui. Eu estava ficando bastante debilitado naquela época. E Jesus levou a sério a minha prece. E ele me disse, meu filho, você sempre veio me visitar. Eu vou retribuir as visitas. Eu irei à sua casa, mas não vou apenas fazer uma visita. Eu quero morar na sua casa. Naquele momento, eu me senti o próprio Zaqueu. E neste um ano e mais alguns meses, a salvação, meus irmãos, eu lhes asseguro, tão certo como posso lhes falar e podem me ouvir, a salvação entrou na minha casa, na casa interior do coração e na casa da minha família. Jesus foi morar comigo. Bom, de lá para cá, deixa eu lhe contar como eu tenho vivido. Todas as noites eu dormi na capela, salvo as noites em que estive no hospital. De lá para cá, todas as noites eu dormi na capela. E tenho passado a maior parte do dia na capela. Foi uma mudança radical. Eu disse para Jesus, Senhor, não estou entendendo no começo, não estou entendendo onde é que o Senhor quer chegar. Eu queria visitar a muitos países, anunciar aos povos a salvação. Jesus, eu queria me dedicar às obras sociais, à promoção do ser humano.
evangelizando através das obras de misericórdia. Jesus, não estou entendendo. Eu queria atender as multidões. O Senhor me disse: meu filho, mais do que você nas obras, eu quero você, meu obreiro. Mais do que você nas obras, eu quero você, meu obreiro. E o que aconteceu comigo, diferentemente de Maria, do evangelho que acabamos de ouvir, Maria de Betânia, que ficava entretida com nosso Senhor, aos pés do Mestre, deliciando-se com as palavras de Jesus. Quando Marta se queixou com nosso Senhor: Jesus, faça logo alguma coisa, eu estou aqui trabalhando feito uma doida, minha irmã não quer saber de nada, fica só aí aos teus pés te ouvindo, te adorando, ouvindo tua palavra, manda ela vir trabalhar. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás inquieta com muitas coisas, somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. No meu caso, eu tenho que lhes contar, no meu caso, nem fui eu que escolheu a melhor parte, foi a melhor parte que me escolheu. Não tinha mais como. De repente o Senhor me tirou das obras, para que eu me dedicasse à sua pessoa. Foi isso que o Senhor fez. E aí eu ouvi este mesmo evangelho: Padre Marlon, tu estás inquieto com muitas coisas, tu andas preocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária: estar aos meus pés, ficar comigo. Amados irmãos, isso tem acontecido comigo. E eu desejo que este meu testemunho e as palavras que o Senhor nos dá nesta pregação, elas façam o seu coração arder de amor por Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, como o meu coração arde de amor por Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Amém? Toque seu coração agora. Diga comigo: Jesus, estas mãos sejam as tuas mãos. Que este coração seja adorador. Sim, Senhor, eu te peço um coração adorador. Dá-me, Jesus, uma alma eucarística. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu te peço, Jesus, ajoelha todo o meu ser e faz de mim um devoto da tua presença na hóstia consagrada, a modo da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e anjos de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, neste tempo especialíssimo da minha vida e do meu ministério, houve momentos em que eu não pude nenhuma outra coisa fazer a não ser adorar. A missa celebrar, comungar e adorar. Houve momentos em que eu não pude fazer nada, até na UTI,
Deus me deu a graça de celebrar a Santa Missa diariamente, com a ajuda dos meus pais que me ladeavam. E eu descobri que eu não posso fazer mais nada, mas que você também não pode fazer mais nada, a não ser pelo poder da oração, e sobretudo da oração de adoração, que é a oração que se ocupa com a pessoa de Jesus, nosso Senhor. Amém? Santa Teresa de Jesus disse certa vez, comentando este evangelho de Marta e de Maria, do lar de Betânia, onde Jesus era hospedado com tanto carinho, Santa Teresa de Jesus disse certa vez, Jesus não costuma pagar mal a hospedagem, Ele retribui muito bem aquele que o recebe bem. Amém? Receba bem a Jesus. No comecinho da missão Sede Santos, uma pessoa chegou, foi à capela e viu aquele ostensório tão grande, onde dia e noite estamos em adoração a Jesus, e ela disse assim, para mim aquilo foi uma sentença divina, Deus vai cuidar desta obra. Aí eu disse para ela, amém, eu creio, não tenho dúvida. Mas ela continuou, porque vocês cuidam muito bem de Jesus. Nada vai lhes faltar, porque vocês cuidam muito bem de Jesus. E isso de fato, meus irmãos, tem acontecido. Por 2 motivos, eu estou hoje lhes dando este testemunho. O primeiro motivo, porque a festa de Corpus Christi é a festa da manifestação pública do nosso amor pela Santíssima Eucaristia. E eu estou então aqui, publicamente, dando o meu testemunho de amor e de gratidão ao Santíssimo Sacramento. Depois, o segundo motivo, porque o tema central do Corpus Christi 2015, aqui na Canção Nova, é este: Eucaristia, nosso sustento e nosso remédio. Eucaristia, sustento e remédio para a nossa vida. Ora, meus irmãos, eu sou uma testemunha viva deste tema. Não é filosofia barata ele. Tampouco é teologia muito elevada, a ponto de você não compreendê-la. A Eucaristia, sustento para a nossa vida e nosso remédio. Eu sou prova disso, porque eu sinto isso na pele. A minha carne vive isso. Os meus músculos, os meus neurotransmissores, minhas células dizem isto, muito mais do que os exames médicos. Eu sou uma testemunha viva de que só se fica de pé quem tem a coragem de ficar de joelhos. Amém? Ontem mesmo, eu disse para Jesus, Senhor, eu não posso ir à pregação amanhã. Eu vou ligar para a Canção Nova e vou dizer que eu não posso ir. Porque houve um momento à tarde em que o olho não abria, a boca não abria, a perna não mexia. Falei, Jesus, não há condição alguma. Eu vou dizer para eles que eu fui imprudente em aceitar o convite e que eu não posso ir. Então eu fui para o Senhor e me deitei diante dele e disse a ele, Jesus, eu não posso fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa agora é o Senhor. Eu não irei, ponto final. E Jesus disse,
Você irá sim, e você vai dizer o seu testemunho, para que muitos continuem firmes na caminhada, para que muitos se coloquem de pé quando desvalidos, por conta de seus vícios, contrariedades na família, dificuldades no dia a dia, para que muitos permaneçam nas santas fileiras da minha igreja. Você irá e dará o seu testemunho. Amém, irmãos? Estou aqui por obediência e por pura graça divina. Viva o Santíssimo Sacramento! Amados irmãos, eu descobri então que estar junto de Jesus no Santíssimo Sacramento era o que eu podia de melhor fazer, mesmo quando era a única coisa que eu podia fazer. E aí vem o tema desta pregação. A Eucaristia é o ápice da ação da salvação de Deus. A Eucaristia é o ápice da ação da salvação de Deus. Este tema foi tirado de uma palavra do Papa Francisco. Nos primeiros meses do ano passado, o Santo Padre o Papa, naquelas costumeiras catequeses de quarta-feira, na Praça de São Pedro, em Roma, se dedicou a falar sobre os sacramentos. E em uma de suas catequeses, ele disse exatamente isso. A Eucaristia é o ápice da ação de salvação de Deus. Você sabe o que é ápice? O que é ápice? É o ponto mais alto, é o cume, é o topo. O que é o cume da montanha? Ora, o ponto mais alto da montanha. São João Paulo II chamava a Eucaristia de vértice e centro da vida eclesial. Amados irmãos, a Eucaristia se tornou, sim, ela já era. No final deste mês, com a graça divina, irei celebrar 15 anos de padre. A Eucaristia já era, mas se tornou ainda mais o ápice da minha vida, o ponto alto da minha vida, o topo da minha jornada. E é isso que Jesus deseja que você também realize hoje. É um passo, é um salto qualitativo. Não espere uma doença chegar. Não espere uma pessoa sair da sua vida. Não espere um acidente, uma tragédia. Não espere uma falência. Não espere a dor. Ainda no amor, faça da Eucaristia o momento principal do seu dia, da sua semana e da sua vida. Foi isso que o Senhor me levou a experimentar. A força, tirando-me a força, o Senhor me mostrou ser o único necessário. O único necessário. Ouça, ouça. O que de melhor você pode fazer para a sua alma? Vida eucarística. É o que de melhor você pode fazer pela igreja. É a melhor maneira de servirmos a igreja. É a melhor maneira de servirmos a pátria. Vida eucarística. Brasil, a nação que começou com uma Santa Missa, só vai ganhar jeito através da Santa Missa. Amém? Para o Brasil, missa.
Está no primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Levantemos nossa pátria de todo abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Amados irmãos, eu fiquei muito feliz quando me chegou este tema do Papa Francisco, porque naquele instante eu disse: que graça, na grande festa de Corpus Christi, nesta solenidade tão amada pela Santa Igreja e por nós, filhos da Santa Madre Igreja, nós iremos meditar uma catequese do Santo Padre o Papa. Então aquilo encheu meu coração de alegria, porque mostra que estamos sentindo com Cristo e com a Igreja. E o trecho onde está esta palavra do Papa Francisco é este: a celebração da Eucaristia é muito mais do que um simples banquete, é um memorial da Páscoa de Jesus, o mistério central da salvação. Memorial não significa apenas uma lembrança, uma memória simples, mas significa que todas as vezes que celebramos este sacramento, participamos do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A Eucaristia é o ápice da ação da salvação de Deus. O Senhor Jesus, fazendo-se pão a cada um de nós, derrama toda a sua misericórdia e todo o seu amor, de modo a renovar os nossos corações, nossas vidas e a forma com que nos relacionamos com Ele e com os outros. Bom, quando dou conta, me dedico às obras outras, mas sempre dou conta de estar aos pés dele. Amém? Irmãos, a Eucaristia, o ponto maior, mais alto, o auge, o suprassumo da nossa vida espiritual, já estava no Catecismo da Igreja Católica e também já havia sido ensinada pelo Concílio Vaticano II. No Catecismo, no número 1324, a Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã. Aqui a igreja está lembrando da Lumen Gentium número 11. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e as obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia, e a elas se ordenam. Com efeito, a Santíssima Eucaristia está contida, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. No número 1325, a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é o que é, são significados e realizados pela Eucaristia. Na Eucaristia se encontra o cume, o ponto mais alto da montanha da nossa vida espiritual, ao mesmo tempo da ação pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo, e do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por Ele ao Pai. Número 1326. Enfim, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus for tudo em todos. Da 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Último número do Catecismo, que nós estamos vendo agora, número 1327. Em síntese, a Eucaristia é o resumo
e a súmula da nossa fé. A nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia. E por sua vez, a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar. Bom, a essa altura do campeonato, o Santo Espírito de Deus, que mora em você, porque você é templo vivo dele, amém? A essa altura do campeonato, o Santo Espírito de Deus já está mexendo com você e levando você a fazer também da vida eucarística o ponto maior, para o qual deve tudo convergir e do qual deve tudo vir na sua vida. Faça, meu irmão, minha irmã, da Santíssima Eucaristia o ápice da sua vida. Aqueles que vão à missa, por exemplo, aqueles que vão à missa todo domingo, a quem não tem oportunidade de ir mais vezes durante a semana, ou todo dia, então, quem vai à missa aos domingos, deve fazer da missa de domingo o ápice da sua semana, o ponto maior da sua semana. Por isso deve escolher o melhor horário para participar, o horário em que você está mais disposto, mais desperto, mais atento. Para algumas pessoas é bem cedinho, para outras é de noite. Você escolhe o horário, participa da sua paróquia, ou então de uma paróquia afetiva, não apenas aquela territorial, mas uma paróquia onde você se sente membro dela, ou de uma comunidade, de uma obra de evangelização. Mas o que deve você fazer? Preparar-se bem para aquele domingo. A melhor roupa, não é desfile de moda, é roupa de missa. Os jovens há mais tempo falavam de roupa de missa, lembra disso? Roupa de missa. Sim, é necessário ter roupa de missa, mas eu também gosto de dizer que quem tem roupa de missa, tem roupa adequada no dia a dia, porque quem vai à missa como convém, também no dia a dia se comporta como cristão, amém? Agora, se você tem a graça de, durante a semana, ir mais vezes, bom, domingo sem missa, que horror que deve ser uma semana. O que esperar de uma semana que já começou sem a Santa Missa? Não espere nada daquela semana, ou espere o que não convém esperar. O que esperar de uma semana que já começa sem missa? Não vai dar certo. Domingo sem missa, semana sem graça. Agora, se você tem a graça de, durante a semana, ir outras vezes ao sacrifício de Jesus, não é? Que bênção! E se você pode, vá todo dia. Graças a Deus, ainda moramos numa nação onde podemos entrar e sair da igreja a hora que queremos. Ainda podemos ter cruz ao peito, camisa de evangelização. Então aproveitemos este tempo, meus irmãos. Se você pode, vá todos os dias. É o tripé eucarístico, não é? Santa Missa, Sagrada Comunhão e adoração eucarística. Santa Missa, Jesus por mim. Sagrada Comunhão, Jesus em mim.
Adoração eucarística prolongada. Jesus comigo. O que de melhor você pode fazer por si? Missa. Missa. É o que de melhor você pode dar para si, para quem você muito ama, para quem você não quer ver nem pintado a ouro. Missa, comunhão, adoração. A quem chegue para o padre e diga: padre, me dê uma reza forte aí. Para quê? E aí a pessoa conta o seu problema. E são tantos os dilemas, os dramas. E às vezes a gente dá uma oração, indica um livro, faça esta oração, leia aquela que está em tal livro, olha essa novena. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas às vezes quando dizemos: para esse problema, missa. Missa. Padre, que é bom para salvar casamento? Missa. Missa? Não, padre, eu queria uma reza boa. Missa. Padre, como tirar os filhos dos caminhos das trevas? Terço na mão e joelho no chão. Adoração eucarística, comungue por eles. Não, padre, eu quero uma oração forte. Mas tem oração mais eficaz do que aquela que o Filho dá ao Pai no poder do Espírito? Não existe. É a oração mais eficaz. Se você chega para a missa com disposição para levantar os braços, para sorrir, cantar, rezar, pular, amém, a missa acontece. Se você chega, lá em Minas se diz assim, não é? Sou mineiro, com a avó atrás do toco, tadinha da avó nessa hora, né? Se você chega na missa com a avó atrás do toco, a missa acontece do mesmo jeito. Santa Teresinha do Menino Jesus, minha madrinha, ela dizia: se o padre começa a missa na hora, Jesus vem na hora no altar. Se o padre se atrasa, Jesus espera para chegar. Que humildade! Se o padre é da nossa espiritualidade, a missa acontece. Se não é, também. Se o padre é santo, o Deus 3 vezes santo vem. Se o padre, coitadinho, está em pecado mortal, em mais pecado do que a paróquia inteira, a missa acontece também. Amados irmãos, que graça é esta oração. Houve momentos em que eu não dei conta de nenhuma outra reza rezar, a não ser a Santa Missa e o Santo Rosário. E foram eles que me sustentaram. Amém? Glórias a Jesus. Salve Maria. Para a Santa Missa é o ápice. Nós preparamos os melhores cânticos, as flores mais belas e perfumadas, os melhores objetos. É o grande momento, é o grande momento. Para aquela hora, eu levo o meu óculos se eu quiser acompanhar. Para aquela hora, eu faço um jejum eucarístico. 1 hora antes da comunhão, eu me abstenho de alimento, para purificar o meu paladar, para ter fome de Deus, do Deus que tem fome de mim. Irmãos, eu lhes pergunto, qual é o ápice dos cuidados que temos tido com a nossa vida? Qual é o ponto alto? Qual é o momento central dos cuidados que temos tido com a nossa vida? Para algumas pessoas, os cuidados para consigo não passam de uma dieta nutricionalmente balanceada, exercícios físicos, boas horas de sono bem dormidas.
Tudo isso é importante, mas o grande cuidado para com nossas vidas se chama Santíssima Eucaristia. Não é ir só porque você ama a Deus, é ir à missa porque você se ama e precisa ser cuidado pelo Senhor. De que adianta a academia, a pele esticadinha? De que adianta se você não cuida da alma? Bom, no meu caso, a Eucaristia não é só alimento para a alma, é também para o corpo. No meu caso, mas também no seu, também no seu. A Eucaristia não é só remédio para a alma, mas também é remédio para o corpo. Amém? Quais têm sido os cuidados seus para com a sua família? O grande cuidado deve ser Santíssima Eucaristia. Então, chegou alguém em casa na hora da missa? Ai, que bom que você chegou, vamos à missa. Padre, desfeita, chegou gente agora. Que bom que chegou. Dê testemunho de que você é cristão e católico, apostólico, romano. Que bom, chama para ir com você. O povo de casa chama também, convida, facilita o acesso, dá carona. Espera um pouquinho para ver se eles vão juntos. Não obrigar não, tampouco brigar, mas convidar, e mais do que com os lábios, com a vida. Quando eles virem, nossa, papai, mamãe, meu marido, minha esposa, meus filhos vão à missa, eles estão melhores, eu também vou. Estão mais bem-humorados, têm mais saúde, estão ficando mais educados depois que foram à missa, estão melhores no trânsito, estão mais ajuizados depois que estão indo à missa. Olha como estão felizes. Fazia tempo que não víamos este brilho nos olhos e este sorriso no rosto, de um lado ao outro da orelha. Eu também vou querer ir à missa. É coisa boa. É o máximo cuidado para com os nossos. A Santa Missa, a Sagrada Comunhão e a Santa Adoração Prolongada. Algumas vezes, você até não fica com os seus para ir. Viu? Podemos mais pelos nossos na missa do que junto deles. Porque prender gente em casa não adianta. Colocar um chip na pessoa para saber onde ela está também não adianta. Então, ao invés de ficar em casa, preocupado, chorando, olhando no celular, cheirando roupa, preocupado, foi, não foi, onde está, como vai chegar? Corra para a missa, corra para a adoração. É o máximo cuidado para com a sua família. Qual deve ser o cuidado maior nosso para com a nossa paróquia, para com a nossa comunidade? O ápice da ação de Deus na nossa paróquia, a Santíssima Eucaristia. Ora, meus irmãos, todas as pastorais podem ser boas, todas as obras de apostolado podem ser boas, mas na eternidade, na Jerusalém Celeste, só tem uma coisa que nós faremos: adorar, adorar, adorar. Então quem agora não adora, quando chegar lá, se chegar, vai ter um treco. É só isso que se faz. É tudo isso que se faz. Amém? Então, pela sua paróquia,
pela sua comunidade eclesial, Santa Missa, Sagrada Comunhão, adoração eucarística prolongada. É o ápice dos seus cuidados para consigo. É o máximo da ação, da salvação de Deus para consigo, para com a sua família, para com a sua comunidade, para com o nosso país, para com o mundo. Amém, irmãos? Toque seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu tenho que reconhecer, tantas vezes eu fui descuidado no cuidado para contigo, mas hoje, Jesus, eu quero colocar o pingo nos is. Eu quero cuidar do que deve ser cuidado. Senhor, eu te faço na Santa Missa, na Sagrada Comunhão e no sacrário lá da minha paróquia. Eu te faço, Jesus, como o ápice da ação da salvação de Deus na minha vida, na minha história e na história da humanidade. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, como fez com Maria, como fez com Marta, há 2 milênios, lá em Betânia, está fazendo comigo, neste dia de Corpus Christi, aqui em Cachoeira Paulista. Eu estou compreendendo, com a cabeça e o coração, e mais com o coração do que com a cabeça. Estou compreendendo com o corpo e a alma, e mais com a alma do que com o corpo, que Tu és tudo de que eu preciso. Tu és o indispensável. Tu és o meu tudo. Senhor Jesus, eu me rendo ao Teu amor eucarístico. Muito obrigado, Jesus, porque quando eu estava inquieto, correndo para lá e para cá, Tu estavas me amando, me amando, me amando, agindo com força e ternura em cada Santa Missa, em cada Sagrada Comunhão, em cada adoração eucarística. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Você pode ir ficando de pé, meu irmão, minha irmã. Convido você a erguer bem alto os seus braços. Concluindo com estas palavras do Papa Francisco, daquela mesma catequese de fevereiro do ano passado, lá no Vaticano, sobre o Santíssimo Sacramento. A Eucaristia se coloca no coração da iniciação cristã e constitui a fonte da Igreja. Deste sacramento de amor parte cada caminho autêntico de fé, comunhão e testemunho. Por mais que falemos do amor sacramentado do Senhor, ainda é pouco. Por mais que testemunhemos, ainda é pouco. Então erga bem alto seus braços e ore no Espírito, para que o Senhor mesmo te traga o convencimento a toda a sua história e até mesmo a sua árvore genealógica. Que o Senhor te toque, consciente, inconsciente, pré-consciente, seus anéis de memória, formação reticular, seus neurônios. O Senhor toque seu corpo, mente e alma,
do alto da cabeça à planta dos pés, da pele, da flor da pele, ao mais recôndito do seu ser, você agora se apaixone pelo Santíssimo Sacramento. E essa oração, como um ímã, ela nos prenda a Jesus sacramentado e nos dê amor de paixão pelo Deus apaixonado na Santa Missa, sacrifício, banquete, Sagrada Comunhão, banquete, e na adoração eucarística, presença. Shiria labara laba 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 la la, ora labara laba laba la la, shiria la 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 yara la 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 la, ora laba la 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 la. E agora diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu ouvi no começo desta pregação que o Senhor visitou uma casa lá em Betânia. Também este padre disse que o Senhor foi morar na casa dele. E eu acredito, Senhor Jesus, aqui é Betânia. A minha cidade é Betânia. A minha casa é como a casa de Maria, de Marta e de Lázaro, e a casa do Padre. Jesus, entra. Nem precisa bater a porta. Ela já está aberta. Entra. Fica comigo. Não me deixe nunca, porque eu te largarei jamais. Eu não te largarei jamais, Jesus. Amém. Aleluia. O meu coração tem sede de te amar. Abre os seus braços e canta. Ir ao teu encontro ansioso, ir ao teu encontro ansioso em te adorar. Mais uma vez. O meu coração tem sede de amar. Ir ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Meu Deus, vai pensando na sua casa, vai pensando nos seus. Isso, adore por aqueles que não te adoram, adore por aqueles que não amam. Sim. A nossa casa é sua casa, Senhor. A nossa vida, Senhor, é sua casa. Por aqueles que não te amam,
O céu se faz presente aqui, o céu se faz presente em nós. O céu se faz presente em nossa casa. Se faz presente aqui e olhas para mim. Abre os seus braços e canta isso. Porque me amas sem igual. cançãonovaplay.com. Assine já!